Amigo alternativo, o vídeo dessa vez vai trazer um novo programa, um novo quadro para o Última Divisão. É o Rolê Aleatório. Se você segue o Última Divisão no Instagram, já sabe do que se trata, essa ideia nasceu lá e a gente vai trazer para o YouTube. São histórias de jogadores importantes que tiveram passagens bem esquecíveis, passagens apagadas por alguns clubes. Pode ser um jogador que passou rapidamente por um grande clube, ou então um jogador também importante que passou por um time menor. Nesse caso aqui a gente vai falar da história do Bebeto, o grande Bebeto, que passou pelo Cruzeiro, pouca gente lembra, mas ele passou e foi apenas um jogo muito importante, mas só um jogo. Vou contar melhor essa história aí pra você. Como eu disse, a ideia desse vídeo surgiu lá no Instagram, então eu já deixo aqui o convite para você seguir a gente no Instagram, que tá cheio de novidades, nas outras redes sociais também, tudo @Última Divisão, /Última Divisão, e é claro, se inscreva aqui no nosso canal também, né? Ative as notificações, deixe o seu like, enfim, ajude a Última Divisão a crescer. Para explicar como o Bebeto foi parar no Cruzeiro e fazer apenas um jogo, primeiro é preciso fazer um contexto de como estava o Cruzeiro naquela época, em 1997. O time tinha sido campeão da Libertadores, ia disputar o Mundial contra o Borussia Dortmund, mas estava fazendo um final de ano muito ruim. O time estava muito mal no Campeonato Brasileiro, quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, chegou na última rodada, correndo risco de rebaixamento, um time forte, mas desmanchado. Depois da Libertadores, o Palhinha, grande nome do time, saiu para a Europa, o técnico Paulo Autuori saiu também, o Nelsinho Batista, que assumiu o cargo, e o time todo estava sem confiança nenhuma. Os jogadores daquela época dizem que os jogadores estavam sem confiança, mesmo jogadores importantes, como o Gotardo, campeão da Libertadores, que chegou a nem ir para o Mundial. Os jogadores lembram que o Dida, grande goleiro, né, não sabia se ia para o Mundial ou não, porque estava uma confusão realmente dentro do elenco, e aí tudo isso, é claro, gerou uma pressão da torcida, uma pressão por reforços, e a diretoria foi atender, foi trazer reforços pontuais para o Mundial de Clubes. Ao todo foram 4 reforços pontuais com contrato apenas para jogar o Mundial de Clubes. Eles chegaram 20 dias antes do Mundial apenas para fazer essa preparação para essa partida específica. 3 jogadores foram muito celebrados, chegaram com festa no aeroporto, foram o Bebeto, o Donizete e o Gonçalves, né? O Donizete Pantera, atacante, folclórico, e o zagueirão Gonçalves, ídolo do Botafogo. E teve mais um quarto jogador, que é o lateral Alberto, o Alberto Valentim, né? Que agora a gente conhece como técnico Alberto Valentim, também chegou nesse pacotão aí, mas ele sequer chegou a jogar pelo Cruzeiro, tava lá, foi pro Mundial, mas ficou no banco, nem entrou na partida. A festa em duas cores começou bem cedo no aeroporto da Pampulha. Bebeto, Donizete e Gonçalves tiveram que driblar os torcedores e foram direto para a sede do Cruzeiro. Então foram 4 reforços pontuais, eles receberam R$200 mil de salário por um mês ali para jogar, e na época chegaram dizendo que podiam ficar para a próxima temporada e tal, não sabiam direito, tudo indefinido, e no final dos contos não ficaram. O técnico Nelsinho Batista escalou a dupla de contratados Bebeto e Donizete para serem os titulares do ataque do Cruzeiro naquele dia. O Gonçalves também entrou na zaga, foi titular daquela partida, e o Borussia Dortmund foi para a partida com um grande desfalque. O Sommer, grande líbero, volante, bom jogador da Alemanha, grande jogador daquele Borussia Dortmund, não participou, estava lesionado. O grande craque daquele time na parte ofensiva era o Miller, ele jogou, fez uma boa partida pelo time, mas não era um time assim estrelado, e nem era o time nem estava no auge mais, né? Tinha ganhado a Liga dos Campeões, mas estava em baixa. E com tudo isso, o Cruzeiro começou bem na partida, né? Mostrou uma superioridade até diante do Borussia Dortmund e criou chances. A dupla contratada pelo Cruzeiro, Bebeto e Donizete, quase criou um gol. O Bebeto deu um passe pro Donizete, que chutou em cima do goleiro, o goleiro pegou ali com a perna, meio sem querer, mas foi uma grande chance de gol logo no começo da partida. O Cruzeiro realmente começou muito melhor.
Aí depois, mais para diante da partida, o Bebeto sofreu uma entrada muito dura de um jogador do Borussia Dortmund, e aí dizem que essa jogada intimidou bastante ele estava indo para cima, estava até apertando bastante os defensores do Borussia Dortmund, e depois disso ele ficou mais tímido em campo, produziu menos, e no fim, quando a gente analisa a partida como um todo, Bebeto e Donizete tiveram atuações bem apagadas. O Gonçalves teve uma atuação ruim, aí esse sim já dá para dizer que foi uma atuação ruim, porque ele realmente errou muito, saiu muito para fazer bote, cometeu faltas, deixou espaços na defesa, então foi realmente complicada a atuação do Gonçalves, esse jogador contratado para tentar ajudar a defesa do Cruzeiro, mas atrapalhou mais do que ajudou. O Borussia Dortmund acabou melhorando depois e vencendo a partida por 2-0, e até dá para dizer que as contratações pontuais do Cruzeiro acabaram atrapalhando indiretamente, interferindo inclusive nos gols sofridos pelo Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro, campeão da Libertadores, tinha o Elivelton no ataque, inclusive foi ele que fez um dos gols na final da Libertadores. E aí, com as contratações do Bebeto e do Donizete, teoricamente ele teria que sair do time, né? Afinal de contas, contratações de peso, e aí o Nelsinho Batista de repente teria se sentido obrigado a escalar o Bebeto e o Donizete, e aí, para não tirar o Elivelton do time, ele foi deslocado para jogar na lateral esquerda, improvisado, né? E os gols saíram praticamente ali em falhas defensivas do Elivelton. Claro que é exagero até dizer que foram por causa de falha dele, falha individual, que ele seja vilão, não é nada disso aqui que eu quero dizer. Mas é fato que no primeiro gol, ele tá na pequena área ali, marcando os jogadores que estão ali tentando finalizar, né? E ele não consegue evitar o gol. E o segundo gol sai de um cruzamento exatamente da defesa do lado esquerdo do Cruzeiro, né? Do lado direito do ataque do Borussia Dortmund, sai um cruzamento ali com um espaço, né? E o jogador, o Enche, acaba fazendo o gol do Borussia Dortmund que decreta o placar final 2-0. Depois do Mundial, os dois lados dessa história se separaram, o Bebeto não ficou no Cruzeiro, mas dá para dizer que eles se deram bem em 98, o Bebeto foi para o Botafogo e conseguiu garantir a vaga na Copa do Mundo, disputou a Copa do Mundo como titular, fez até uma boa Copa do Mundo, e o Cruzeiro teve uma boa temporada em 98, mas foi vice-campeão nacional 2 vezes, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, perdendo para Palmeiras e Corinthians, mas assim, boas campanhas, né, com um time até um tanto modificado em relação a esse que disputou o Mundial. Afinal de contas, jogadores importantes saíram, essas contratações não ficaram, enfim, tiveram mudanças, mas o Cruzeiro teve uma boa temporada assim em 98. Então é isso, amigo alternativo. Essa foi a história desse rolê aleatório do Bebeto lá pelo Cruzeiro. Então deixa aí então algumas perguntas para você. Primeiro, você lembrava que o Bebeto tinha jogado no Cruzeiro? Lembrava dessa história aí, dessa passagem mega rápida do Bebeto, Donizete e Gonçalves? E outra, qual a sugestão? Que rolê aleatório parecido com esse você se lembra? Deixa aí nos comentários pra gente contar nos próximos vídeos desse novo programa do Última Divisão, ou também colocar no nosso Instagram, como eu disse, a gente está sempre destacando alguns rolês aleatórios por lá. É claro, siga também para não perder nenhuma história parecida com essa. É isso, até a próxima!